Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Cardoso, bem-vindos de volta a mais um vídeo falando sobre IPv6 e agora eu vou comentar com vocês sobre algumas técnicas de transição e coexistência, né? Dar um pequeno overview sobre alguma dessas principais técnicas. Tá? Obviamente que a gente sabe que nem todos os roteadores, nem todos os equipamentos eles podem ser atualizados de uma forma simultânea. Né? A gente não vai poder dizer assim, olha só, né, agora para tudo e vamos todos, né, passar para IPv6. Né? Isso não é uma solução viável, né, de se realizar. Né? Eu até costumo dizer, né, que qualquer tipo de protocolo que seja criado que, né, necessite você trocar tudo, né, jogar tudo que você tem fora e começar do zero com aquele novo protocolo, por melhor que ele seja, dificilmente vai prosperar, vai funcionar, né, porque ninguém vai jogar todo o investimento que teve fora para poder usar aquele protocolo. Tá? Então, o que a gente tem que pensar é como você pode fazer para trabalhar com aquele protocolo e outros funcionando. Né? No nosso caso agora aqui, é pensar o seguinte, como o IPv4 e IPv6 podem funcionar de forma misturadas. Então, por exemplo, né, uma das formas que a gente tem é utilizando o conceito de túnel. Tá? O IPv6 vai ser transportado, né, como carga útil dentro de uma rede IPv4. Né? A gente vai mostrar para vocês, né, um exemplo aí para frente. Pode também ter só o contrário, né? O IPv6, o IPv4 dentro de uma rede IPv6, mas na realidade, né, a gente está pensando aqui o quê? Eu quero ter o IPv6, eu quero implantar o IPv6, mas se tem coisa ainda não funcionando, né, se tem redes, se tem, né, equipamentos que ainda não estão sendo utilizados com o IPv6, eu vou ter que encapsular ele dentro do IPv4. Né? E isso vai garantir para a gente essa coexistência, essa transição, né? Dado que toda a estrutura da internet ela está baseada ainda, né, no IPv4. Tá? Ela continua sendo, né, utilizada majoritariamente com a rede IPv4. E como eu falei, essa troca direta para o IPv6 ela é totalmente inviável. Então, o que vai sendo feito? Ela vai sendo adotada de forma gradual. Lembro que o IPv6 ele foi criado no final da década de 90, e até hoje a gente não tem uma adoção por completo. Por quê? Porque você tem que fazer de forma gradualmente, você tem que jogar muito equipamento fora para você poder, né, usar o IPv6. Então, por isso gera para a gente toda essa necessidade de ter essa transição, essa coexistência, né, e garantindo que as redes IPv4 elas possam falar com as redes IPv6 e vice-versa. Então, existem vários cenários, né, onde, né, vai ter que existir essa coexistência, essa transição. Tá? Então você tem várias técnicas que vão ser utilizadas para manter essa compatibilidade do IPv4 com o IPv6. Principalmente porque, como está aqui, né, IPv4 e IPv6 não são compatíveis diretamente entre si. Eu não tenho como pegar um datagrama IPv4, jogar ele dentro de uma rede IPv6 sem nenhum tipo de tratamento, e nem vice-versa. Eu não posso pegar um datagrama IPv6 e jogar diretamente dentro de uma rede IPv4, porque não vai dar certo. São incompatíveis. Então, o que você tem que fazer é trabalhar com a coexistência. Então, uma das estratégias, a gente comentou ali rapidamente do túnel, outra estratégia que a gente também vai dar uma olhada no que é esse negócio, que é a tal da pilha dupla, dual stack. Tá? Que basicamente nada mais é do que você ter os dois protocolos ativados. E conforme você vai ativando os dois, gradativamente, o que você vai fazer? Você pode remover quem? Remover o IPv4. Você vai tirando ele, né, de circulação. Tá certo? Tá. Agora, a questão é, mesmo que a gente não tenha totalmente implementado o IPv6, né, o problema é que toda a alocação do IPv4 já se foi. Então, a gente não tem mais endereços IPv4 disponíveis. Por isso que a gente tem todos os artifícios, né, do endereçamento IPv4 para a gente poder manter ele ainda em operação, como usar as divisões de subredes, usar blocos CIDRs, blocos privados, NAT, CGNAT, tudo isso aí para garantir ainda, né, uma sobrevida ao IPv4, enquanto que o IPv6 não vai ganhando espaço. Tá? E quem tiver curiosidade pode acessar esse link aí do Google, né, que mostra a adoção, como está a adoção, né, do IPv6, né, para aquelas pessoas que acessam o Google. Então, a gente consegue visualizar que ao longo dos anos, né, ele vem crescendo,
Tá aumentando, né, a adesão, mas mesmo assim, né, ainda está aí por volta aí dos, chegando perto dos 35% de adoção das pessoas que acessam, né, o Google através do IPv6. Tá? E hoje até a gente tem lá no próprio Google, você pode ver, né, como é que está a questão até de determinados. Você pode, né, se vocês entrarem no site lá do Google, vocês vão ver aqui, separar por países, e a gente consegue ver aqui a América do Sul, ver o Brasil, né, como é que está a nível de adoção. Né, então, na faixa aí de 36% dos acessos no Google já são feitos, né, diretamente através, né, do IPv6. Né? Então, assim, pouco mais de 1/3, tá, acessa via IPv6. Então vê que ainda tem muito espaço ainda de crescimento do IPv6 e nos próximos anos, por causa justamente do esgotamento, da falta de endereços, cada vez mais vai adotar o IPv6 e a própria internet das coisas, né, que vai forçar essa adoção do IPv6, né, no mundo inteiro. Certo? Bom, e aí eu falei já com vocês dois nomes, né? Falei da pilha dupla e túneis como técnicas de transição, mas de uma forma geral, né, a gente pode classificar as técnicas de transição em 3 grandes grupos. Né? Então a gente tem aqui, né, a pilha dupla, os túneis e a tradução. Tá? Então, na pilha dupla, basicamente é você fazer com que aqueles equipamentos ele já tem os 2 protocolos. Ele tem a pilha IPv4 e a pilha IPv6 de forma nativa, ou seja, já vem, né, colocando lá de fábrica com tudo habilitado. E isso realmente é uma das melhores coisas a se fazer, porque conforme a rede vai crescendo a adoção do IPv6, eu posso começar a fazer a desativação, né, do IPv4. Então, essa técnica ela tem que ser uma das técnicas mais escolhidas, que é justamente se permitir que tenha os 2 protocolos funcionando. Tá? Os túneis, que na realidade é você encapsular uma rede dentro da outra. Né? Então, você vai permitir com que diversas redes IPv4 possam trocar dados passando por uma rede IPv6. Então, eu tenho redes, né, domésticas, redes corporativas usando IPv4, mas o backbone é IPv6. Então, eu vou tunelar. O que é tunelar? Eu vou colocar um dentro do outro. Eu vou pegar um datagrama IPv4 e jogar dentro de IPv6. Isso no caso, então, de eu ter redes IPv4, cenário de eu ter uma rede IPv4 querendo falar com uma outra rede IPv4. Então, eu vou fazer esse tunelamento, vou colocar um dentro do outro. Mas hoje até vai ser, de certa forma, também muito comum eu ter já uma rede IPv6 e querer falar com uma outra rede IPv6, mas o núcleo da rede, o backbone da rede, ela ser IPv4. Então, eu vou tunelar o quê? O IPv6 dentro do IPv4. Vou pegar um datagrama IPv6 e colocar ele dentro do IPv4. Tá? Então, tem essas técnicas, pode usar alguns protocolos, como o GRE, protocolo de encapsulamento, tá? Para eu poder fazer isso. E a técnica de tradução, né, que vai fazer com que os equipamentos IPv6 se falem com equipamentos IPv4. Né? Nesse caso aqui da tradução, há necessidade de conversão dos pacotes. Tá? Vejam bem, na pilha dupla, que é essa primeira solução aqui, tá? Na realidade, eu vou ter os 2 protocolos. Então, se eu tiver IPv6, eu saio pelo IPv6. Se eu tiver IPv4, eu saio pelo IPv4. Os túneis, eu não vou converter, né, pacote. O túnel, que é essa nossa segunda solução aqui, é o quê? É eu colocar um pacote dentro do outro. O IPv4 ser o payload, né, ser a área de dados do IPv6 e vice-versa. Agora, no caso da tradução, a ideia geral da tradução é o quê? A ideia da tradução é converter pacotes. Então, eu vou pegar um IPv6 e vou transformar ele no IPv4, ou vice-versa. Para eu permitir que eu tenha equipamentos de protocolos diferentes podendo funcionar entre si. Então, eu vou necessitar dessa conversão. Tá? A gente aqui, nesse vídeo, eu não vou falar com vocês, não vou entrar em detalhes de tradução. Né? Vou só comentar, principalmente, pilha dupla e um exemplo de túnel. Tá? Bom, e aí, o que seria boa prática quando a gente pensasse aí na técnica a ser implementada? Tá? Obviamente que a ideia é que permita com que você use o IPv6 nativo pelos usuários finais. Né? Então, sempre a gente deve pensar no seguinte, promover que as pessoas adotem de forma nativa o IPv6. Tá? Né? Evitando, né, que eu tenha, né, ainda muita gente, muita rede, né, usando ainda IPv4. Tá? Usar técnicas stateless,
em relação a técnicas stateful, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas é uma técnica que não mantém estado, outra que mantém estado. Tá? Evitar, né, a utilização do IPv4, prolongamento da utilização do IPv4, ou seja, né, só ele. Não, vamos usar o IPv4 junto com o IPv6. Tá? Analisar como é que você vai, né, tipo de topologia que você tem, né, analisar qual é a solução que você vai poder entregar, né, e verificar como os equipamentos seus, né, como a sua rede, seus softwares, se ele já tem suporte a usar o IPv6. Então você tem que, né, pensar isso aí de uma forma geral, para você poder pensar qual é a técnica que você vai, né, utilizar. Tá? Aqui, só para ilustrar esse gráfico, né, a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas para manter tanta coexistência e fazer essa transição. Técnicas stateless, que são técnicas que mantêm o estado, técnicas que não mantêm o estado, né, stateful, né, as técnicas que mantêm o estado. Então, stateless, a ideia, né, é que cada pacote seja tratado de uma forma individual. Stateful não, você vai manter, né, uma tabela de conversão e todos os pacotes vão ser tratados daquela mesma forma. Tá? E aí, dentro dessas duas técnicas, vão ter a técnica onde você vai pegar o IPv4 e colocar, né, ele para dentro, né, do IPv6 ou para uma rede IPv6. Né? Então, a IPv4 falando com alguma coisa IPv6, sai IPv4, chega no IPv6 ou passa, né, por dentro de uma rede IPv6, né, na ideia do tunelamento, ou, né, técnicas onde eu vou ter o IPv6 passando por redes IPv4 ou um pacote IPv6, né, comunicando a origem IPv6 e destino, né, IPv4. Então aqui várias técnicas, né, de túneis que podem ser utilizados, usando o GRE, né, conversões, né, de túneis, Teredo, né, várias técnicas. Eu recomendo que, né, vocês possam acessar os vídeos do NICBR, tá, que tem falando sobre as várias técnicas, explicando muito bem aí, né, como é que funcionam essas técnicas de coexistência e tradução, e transição. Aqui a gente vai dar só, né, uma ideia geral do que é isso. Bom, e aí, como eu falei agora há pouco, né, stateful para stateless, né, é que a stateful ela vai manter uma tabela, então cada roteador ele vai ter, cada dispositivo que vai fazer essa conversão, ela vai ter uma tabela que vai manter o estado com as informações sobre os endereços, o que foi processado, né? E obviamente que são técnicas que vão gastar mais CPU, vão gastar mais memória, né? Elas não têm muita escalabilidade, porque para você poder aumentar a utilização, você vai ter que aumentar a capacidade de processamento daquele equipamento, né? Ele é muito caro, é muito custoso para aquele equipamento. Tá? Então, né, a ideia é que você use técnicas stateless, que elas não vão manter nenhum estado de cada pacote vai ser tratado de forma individual. Então, sempre priorizem, né, técnicas que sejam stateless, mas obviamente você tem que avaliar cada cenário. Tá? E a ideia da pilha dupla, né, que é ilustrando a ideia da pilha dupla, que eu já comentei bastante, né, é eu ter os dois protocolos funcionando. Ou seja, se eu der lá, né, um ipconfig numa máquina Windows, ou ifconfig, ou IP ADDR show lá numa máquina Linux, né, eu vou ver tanto o endereço IPv6 quanto o endereço IPv4. Então eu vou ter as duas, né, os dois protocolos, os dois tipos de endereço, tá, funcionando. Sem quem tiver, né, lembrar aí quais são os tipos de endereço, é só ver o videozinho lá de tipos de endereço que você vai, né, relembrar. Mas eu vou ter os dois endereços funcionando. Então, se eu tiver uma rede funcionando IPv6, tá, ele vai sair, né, nativamente com IPv6. Né? Se só tiver IPv4, ele vai sair lá IPv4, ou pode, dependendo do caso, pode até sair um IPv6 encapsulado numa rede IPv4, se ele tiver que, né, encapsular em algum meio do caminho. Então, tem um roteador, né, no meio do caminho que vai fazer esse encapsulamento. Então, a ideia da pilha dupla é, se eu tenho IPv6, né, acessar alguma coisa IPv6, eu saio diretamente via IPv6. Se eu só tenho IPv4, sai diretamente IPv4. E num roteador no meio do caminho, que precisa fazer um tunelamento, fazer um encapsulamento, eu vou pegar o IPv6 e jogar dentro, né, do IPv4. Tá? Que é o que a gente tem agora. Né? Esse tunelamento, né, o 6 sobre 4, 6 over 4. Né, que é o que? Eu tenho uma rede IPv6 falando com uma outra rede IPv6, mas o nó aqui intermediário, a rede intermediária, ela é IPv4. Então, esse roteador aqui, né, esses dois roteadores aqui, eles vão ser roteadores que vão ter,
né, os dois protocolos funcionando, e ele vai pegar um datagrama do protocolo IPv6 e vai encapsular dentro de um datagrama IPv4. Então o IPv6 aqui, nesse caso, dentro da rede IPv4, o IPv6 ele é um payload, ele é uma área de dados para o protocolo IPv4. Tá? E assim, né, conseguir fazer essa transição. Então é o que a gente tem aqui. Eu tenho originalmente aqui, ó, meu cabeçalho IPv6, né, que está encapsulando a camada de transporte, está encapsulando dados. Isso aqui é meu datagrama, né, IPv6. Tá? E aí, quando eu chegar naquele roteadorzinho ali, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso aqui e vai virar a área de dados do IPv4. Obviamente que você vai poder ter problema de ter que fragmentar, porque ficou muito grande, tudo mais, a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas o que vai fazer é isso, exatamente isso aí. Ele virou a área de dados. Né? O cabeçalho IPv6 é um dado, né? O datagrama IPv6 como um todo, né? É um dado do IPv4. E no roteador de saída do túnel, ele vai desencapsular, ele vai tirar o cabeçalho IPv4 e voltou, né, seu IPv6 tradicional. Então, fisicamente, né, a gente vai ter duas redes IPv6 falando através de uma rede IPv4, mas logicamente, né, para quem está na rede IPv6, ele vai olhar, né, para aquela rede como se não existissem os roteadores IPv4. Ele vai criar esse túnel, vai ser um túnel lógico, que, né, não vai ser enxergado na rede IPv6. Mas, obviamente, que ele vai trafegar, ele vai fisicamente passar por aqueles equipamentos. Tá? Então, com isso, vai mudar os cabeçalhos, vai mudando os endereços. Então, na rede IPv6, né, então, se supondo que aqui que eu quero esse cara A falando com esse F aqui, né, ele vai sair com origem A, destino F. Mas quando chegar aqui no B, que é o que vai fazer o encapsulamento, tá, ele vai fazer o quê? Ele vai encapsular para criar o túnel. O túnel vai ser feito aqui entre B, né, e entre E. Aqui vai estar o túnel. Então, nesse roteador aqui B, quando você for fazer o encapsulamento, ele vai colocar como origem o roteador B e como destino o roteador E. Vai ser encaminhado pela rede IPv4 olhando só para o endereço IPv4 e quando chegar no E, desencapsula e volta para o cabeçalho IPv6 original. Então, essa é a ideia, né, da utilização do túnel. A gente pode até fazer no sentido contrário, né, IPv4 para IPv6. Mas a gente está, né, colocando para vocês dessa forma, para vocês pensem logo o seguinte, vamos botar as redes funcionando todas IPv6. Então, se tiver que passar por uma rede IPv4, a gente faz esse encapsulamento. Tá? E aqui colocando os endereços. Tá? Então, eu tenho aqui o quê? Né, duas redes IPv6, a rede 1 e a rede 2. Tá? Com seu endereço IPv6. Tá? Aqui é a rede 2001 DB810, aqui é a rede 2001 DB820. Tá? Duas redes /64. Só que elas são interligadas por uma rede que funciona somente IPv4, pela internet, por uma rede que funciona só IPv4. Então, o roteador A e o roteador B vão ser os roteadores que vão fazer o túnel. Então, obviamente, cada fabricante vai ter sua forma, né, de configurar, né? Você tem que pegar o manual do fabricante para saber como é que ele faz isso. Hoje, a maioria dos equipamentos vai permitir que você faça alguma coisa, né, uma atividade dessa aí, criar um túnel desse. E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai criar numa interface, de forma geral, né? Você vai criar no roteador A uma interface túnel em cada um, né, dos roteadores, no roteador A e no roteador B, e vai atribuir, né, esse roteamento, ou melhor dizendo, vai atribuir um endereço, né, IPv6 no túnel. Então, aqui no caso, essa interface aqui está com o endereço 100.1 e aqui é 100.2. E aí, dependendo da configuração que você vai utilizar, você vai dizer o que é a origem do túnel. É essa interface aqui física, né, que isso aqui é virtual, né, isso que está aqui tracejado azul, ele é virtual. Então, ele vai dizer que, fisicamente, a interface, né, a interface de origem, né, fisicamente falando, é desse roteador aqui, e a de destino é esse aqui. Tá? Você vai fazer essa configuração, e aí, né, ao sair do roteador A,
ele vai entrar na internet, vai entrar numa rede IPv4, vai ser roteado, né, pelos roteadores IPv4, de forma estática, dinâmica, não importa, tá? E vai ser entregue no roteador B. Quando chegar no roteador B, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai desencapsular, né, e vai conseguir entregar na rede de destino. Tá? Então, isso aí é a ideia geral. Obviamente que, né, cada fabricante tem sua forma de configuração, mas a ideia geral, né, de configuração é essa. E aí você consegue ter, né, um tunelamento e permitir que uma rede IPv6 possa trafegar em cima de uma rede IPv4. Tá certo? Então, gente, a ideia, né, espero que vocês tenham ficado com a ideia clara de como é que são as técnicas de transição, coexistência de uma forma geral, né, e quem quiser pode se aprofundar mais acessando os vídeos lá do NICBR, né, que tem bastante explicação, né, de funcionamento das técnicas em si. Tá bom? Então, espero que não, né, tenha ficado dúvida. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários, e espero vocês no próximo vídeo.